Dizem que o mundo moderno nasceu dentro de uma xícara de café. Antes do século XVII, a Europa vivia o que os historiadores chamam de névoa cognitiva. Como as águas não eram confiáveis, as pessoas bebiam cerveja e vinho do café da manhã ao jantar. Todo mundo vivia meio entorpecido, meio lento. Aí veio o café. Pela primeira vez, uma sociedade inteira despertou. Surgiram as coffee houses, onde a lógica, a sociedade e as grandes revoluções filosóficas ganharam vida entre os séculos XVII e XVIII. O café não era só mais uma bebida, era o combustível da razão. Bom, eu mesmo passo o meu dia cercado de lógica, hardware e códigos, mas, ironicamente, percebi que eu estava vivendo nessa mesma névoa, no modo automático, seguindo um sistema que eu mesmo nem sequer programei. E foi por isso que eu decidi olhar para o que existe além da lógica. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Eriton e eu tenho alguns canais aqui no YouTube, mas o meu canal principal é o canal de tecnologia e eu decidi criar esse canal aqui justamente para a gente ter uma conversa um pouco mais filosófica, reflexiva e trazer para vocês alguns pensamentos e raciocínios que muitas das vezes não fazem lógica nenhuma, ou seja, não tem muito sentido. Sim, pessoal, eu vivo cercado de tecnologia, trabalho com isso no meu dia a dia, porém eu percebi que eu estava vivendo no modo automático já há muito tempo, fazendo raciocínios lógicos demais em coisas que muitas vezes não têm muita lógica, esperando resultados que podem ou não surtir efeito imediato, no longo prazo, médio prazo ou às vezes não surtir nenhum efeito. Um dos exemplos é o fato de que o meu canal ele começou com um nicho muito específico e hoje em dia ele mudou completamente, fazendo com que o canal ele estagnasse um pouquinho ali a linha de produção e não entregasse mais tanto resultado como entregava no começo. Algo que para mim tinha muita lógica no começo, mas hoje em dia já não faz assim tanto sentido. Coisa que muitas das vezes me fez parar e pensar em parar com o canal. Sim, muitas das vezes eu parei para pensar e refletir se eu deveria ou não continuar com o meu canal de tecnologia. E isso é uma pressão psicológica que muitos criadores sofrem aqui no YouTube. Então eu decidi criar esse canal para falar desses relatos para vocês, compartilhar com vocês como que foi a minha experiência ao longo, né, de toda essa trajetória que eu tenho aqui dentro da plataforma e o que eu acho, o que eu penso sobre essas coisas. Primeira coisa, eu mencionei o fato do café porque o café ele veio em um momento onde realmente não fazia sentido e não tinha muita lógica desse fato ter mudado completamente a visão daquele mundo naquela época. E hoje em dia, pessoal, não é diferente com os seres humanos atuais, com a nossa geração. A gente constantemente estamos passando por mudanças não só física, mas também fisiológica e psicológica, onde filosofia, sociologia, ciência, história, tudo isso tem afetado a nossa percepção cultural do mundo e de cada país. Bom, basicamente, pessoal, todo sistema ele tem uma lógica, senão ele não seria um sistema. Nessa vida, tudo tem um sistema, seja ele na área de tecnologia, seja ele na área de humanas. Sim, pessoal, nós seres humanos, todos nós temos um ecossistema interno que ele é pré-programado desde a nossa infância. Então, desde quando nós crescemos, nós aprendemos coisas, vimos coisas na escola que muitas das vezes não era exatamente o que nós queremos, porém a gente também não sabia disso. Isso não foi dito para a gente quando a gente nasceu. A gente simplesmente cresceu naquele meio, foi adquirindo conhecimento, aprendendo coisas que muitas das vezes não faria muita diferença para a gente se a gente não tivesse aprendido. Vou dar um exemplo aqui da minha trajetória. Antes de eu vir para São Paulo, que agora não estou mais em São Paulo, tá? Mas eu vou dar aqui o meu exemplo. Antes de eu viajar para a cidade de São Paulo, eu vivia numa fazenda, eu não tinha acesso à tecnologia, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso à televisão praticamente, a nos seus canais abertos. Eu praticamente não tinha conhecimento nenhum nessa área, porém eu tinha adquirido um conhecimento de vida suficiente para sobreviver, para comer, para vestir, para trabalhar. Mas vindo para São Paulo eu acabei adquirindo outras filosofias, eu acabei conhecendo outros costumes. Um deles foi justamente o conhecimento do advento da internet. Isso me aproximou muito de outras pessoas que eu nunca vi na vida, como também me trouxe experiências que eu não tinha tido antes. Algumas até viciantes, sim, como os próprios shorts, né, que não é algo muito antigo, é algo recente, mas é um forte exemplo de como certas tendências podem viciar e mudar os costumes de uma pessoa.
Então, pessoal, eu parei para analisar um pouco sobre isso e eu decidi justamente trazer isso para vocês por uma outra visão, uma visão um pouco mais humana, uma visão um pouco mais humilde e uma visão menos lógica de fato. Então, muita coisa que eu venho falar aqui, talvez para você não faça nenhum sentido, talvez eu só esteja falando bobagem, mas de certa forma pode ser um desabafo ou pode ser também uma forma de te orientar, de te ajudar a refletir sobre si mesmo e como você pode mudar o seu ambiente ou pelo menos a sua percepção dos ambientes ao seu redor. Sim, como eu já falei, na nossa infância, os ambientes eles influenciam diretamente em como nós crescemos e enxergamos o mundo à nossa volta. Cada ambiente pode te incentivar a ser de uma forma diferente de outro ambiente. Existem pessoas que acreditam que se você tem uma personalidade muito forte, você pode ser capaz de mudar o ambiente à sua volta, ou pelo menos mudar a percepção das pessoas em volta. Eu não estou falando aqui do ambiente físico, mas sim do ambiente comportamental das pessoas. Sim, onde tiver um grupo de pessoas, aquele lugar se torna um ambiente onde a comunicação tem um certo costume. E quando uma pessoa muito diferente se envolve naquele lugar, pode ser que ela seja totalmente influenciada por aquelas pessoas, ou seja, pelo aquele ambiente, mas se ela tiver uma personalidade forte o suficiente, pode ser que ela influencie diretamente nos costumes daquelas pessoas, fazendo com que aquele ambiente mude completamente do que era antes. Então, na cultura, né, se a gente parar para prestar atenção, muitas dessas coisas aconteceram em pequenos e grandes grupos de pessoas. Sim, em várias e diversas áreas do mundo, tecnologia, ciência, sociologia, filosofia, política, qualquer outra área, né, desse contexto, houve mudanças por causa de um grupo de pessoas ou por causa de uma pessoa que influenciou aquele ambiente. Engraçado, pessoal, que o Pascal, que criou uma das primeiras calculadoras, dizia que a razão não tem limites. Ele já sabia lá atrás, que eu estou descobrindo agora em IATI. Já o Bauman fala que hoje tudo é fluido demais, rápido demais, ou como a gente mantém a alma sólida no mundo digital. Bom, esse na verdade não chega a ser uma afirmação, na verdade é um questionamento. É possível manter uma alma sólida no ambiente digital? Eu posso garantir para você que não. Diversas vezes no meu outro canal eu acabei tendo opiniões que mudaram ao longo da minha trajetória. Muitas opiniões que mudaram ao longo da minha trajetória que me causaram resultados positivos, mas também algumas que me causaram resultados negativos. É justamente isso que eu queria passar para vocês nesse primeiro capítulo da nossa série da lógica. Bom, a gente costuma raciocinar e tentar ao menos adivinhar ou prever o que pode acontecer conosco ou com o nosso projeto a partir de uma determinada ação. Então, quando você estuda o roteiro de um vídeo para produzir para o YouTube, você tem de criar uma expectativa de como o resultado vai ser ou de o que poderá acontecer depois que você postar aquele vídeo. E isso aconteceu comigo diversas vezes. Muitas das vezes eu fazia todo um roteiro, todo um planejamento lógico, a fim de criar uma expectativa e esperar um resultado lógico em cima daquilo. Eu achava que se eu fizesse X, o resultado seria Y, quando na verdade, muitas das vezes aquilo ali não surtiria efeito nenhum, nem positivo e muito menos negativo. Muitas das vezes, muitos dos meus espectadores reagiam de forma neutra sobre um tema, sobre um assunto, ou eu também percebi que quando eu emitia um assunto ou uma opinião que era totalmente enviesada, mas que corroborava com aquilo que aquele nicho específico queria ouvir ou que eles esperavam que eu fosse criar e soltar aqui no YouTube, automaticamente eu atraía muitas daquelas pessoas para opinar ao meu favor e me defender. E isso não tem lógica. Por que não tem? Porque naquele momento tudo parece lógico. Bom, mas se você já parou para se perguntar o que aconteceria se você revertesse totalmente a sua opinião e em vez de você falar X, você passar a falar Y ou vice-versa? Pois é, eu acabei provando isso na prática. Depois de um tempo, eu passei a mudar a minha opinião sobre a minha visão tecnológica de um certo assunto. E isso causa um impacto muito negativo no meu canal, justamente porque eu passei a adquirir muito mais rejeição de pessoas que antes que me admiravam, antes que me elogiavam, acabaram a me rejeitar aqui no YouTube. E isso é algo muito comum, isso é uma pressão muito grande que muitos canais já passaram, muitos criadores passaram,
Mas isso é uma coisa que realmente não faz lógica nenhuma. E é aqui que está o pulo do gato, pessoal. Então, como é aquilo que eu vinha falando para vocês, né, que eu falei já anteriormente. Quando você se envolve em um ambiente, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei esse canal, eu me envolvi em uma comunidade, um ambiente pronto, com pessoas com personalidades diversas, pessoas com personalidades fracas e fortes. Aquelas pessoas que têm uma personalidade forte e que não concordavam com a minha mudança, simplesmente se afastaram, pararam de seguir, me criticaram, acusaram, zombaram, fizeram qualquer outra coisa negativa em relação ao canal e ao conteúdo. Mas aquelas pessoas que foram influenciadas por mim e passaram a ter os pensamentos que eu tinha, elas continuaram comigo, continuaram me apoiando e elas sabem que a minha forma de pensar é uma forma natural, é uma forma verdadeira e que as minhas mudanças de pensamentos foram necessárias para o meu crescimento pessoal. Então hoje, quando eu emito uma opinião, normalmente só segue aquela opinião, só concorda, só curte, só assiste, só adere àquela opinião as pessoas que passaram a ser influenciadas por mim na época que eu comecei o canal. Então, mesmo que eu tenha mudado completamente a minha ótica de apresentar meu conteúdo, atualmente as pessoas continuam me seguindo, pelo menos aquelas pessoas que eu achei que poderiam sair, poderiam virar as costas, são aquelas pessoas que continuaram, permaneceram e até hoje estão apoiando lá o nosso canal. Por que eu estou usando isso como exemplo? Bom, pessoal, toda essa trajetória que eu vou passar para vocês na ordem cronológica ao longo dos vídeos aqui desse novo canal, é justamente para poder trazer para vocês um fato real, um acontecimento e uma percepção real de uma pessoa que sofreu um certo cancelamento. Isso não foi o suficiente para fazer com que ela entrasse numa depressão, desistisse de tudo, apagasse o canal, sumisse da internet. Cara, muitas pessoas passaram por isso, algumas de fato fizeram isso. Não vou dizer, não vou mentir, né, negar que isso nunca passou pela minha cabeça. Isso já passou algumas vezes pela minha cabeça, em parar com tudo, deletar o canal e começar do zero. Mas eu decidi que, cara, independente de uma pessoa ver o vídeo, duas pessoas ver o vídeo, 3, 4, 5 ou milhões não se querem ver o vídeo, para mim não tem problema. Isso não pode me afetar como pessoa. Isso pode afetar o canal, isso pode fazer com que o canal fique estagnado, fique flopado, mas isso não altera quem eu sou. Então, independente do ambiente, eu tenho que continuar sendo quem eu sou sempre. E é justamente essa personalidade que faz com que diversas coisas que aconteceram no mundo, que modificou as culturas de cada país, de cada povo, é justamente essa personalidade que cada ser humano tem. Então, quando você tem uma personalidade muito forte, você pode mudar um ambiente. Se você tiver uma personalidade muito fraca, o ambiente vai mudar quem você é. E muitas das vezes o ambiente ele vai te rejeitar por você ser quem você é. Bom, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês, pessoal, justamente uma reflexão, aquilo que o Jung chamava de individuação, parar de ser uma cópia do sistema e começar a ser sua versão original, que é justamente o que aconteceu comigo por um período. Eu fui muito envolvido com uma certa comunidade, passei a adquirir aqueles costumes, agir e pensar igual aquelas pessoas, mas quando eu decidi dar um reset mental, espiritual, fisiológico e psicológico, tudo ao mesmo tempo, eu acabei mudando completamente a minha visão e como eu encarava aquelas coisas, principalmente minhas reações sobre conceitos materiais. Então, hoje em dia, para mim, tudo que é material não passa disso. Então, eu não emito emoção, sentimento ou apego a coisas materiais. Se eu tiver que me desfazer de qualquer coisa material, eu vou me desfazer para resolver algo que é mais importante. E quando eu decidi seguir por essa linha de raciocínio, realmente eu adquiri uma rejeição muito grande, pois as pessoas elas estão acostumadas a seguir um sistema, a serem moldadas por influenciadores ou grupos de pessoas e comunidades da internet, coisa que eu passei a rejeitar. Eu posso muito bem entrar numa comunidade, fazer parte dela, porém continuar pensando completamente diferente e ainda assim continuar interagindo com aquelas pessoas, respeitando suas opiniões, aceitando suas formas de pensar, por mais que eu não concorde, e ainda assim conseguir me manter saudável dentro daquele ambiente, sem me deixar ser completamente moldado, influenciado ou modificado pelas pessoas ou grupo de pessoas, povo, costume ou cultura.
Então isso é uma coisa inerente do ser humano. O ser humano ele pode ser facilmente influenciado. Porém, se você tiver uma personalidade muito forte e estiver buscando por desenvolvimento pessoal, você pode parar esse movimento. Você pode brecar esse movimento em que, infelizmente, no Brasil é muito comum. Grupo de pessoas, tanto faz. Na política tem um grupo de esquerda e um grupo de direita. Na área da tecnologia tem o fanboy e tem a pessoa neutra, aquela pessoa que só usa. Mas tem o fanboy que admira a marca, que gosta do produto, que quer defendê-lo como se fosse dele. Ou tem aquele lado crítico também, que só reclama, só critica, só acusa e só diz que é ruim. Então existem bolhas isoladas de determinados grupos em que você pode ou não escolher se você vai se envolver, se você vai deixar ser influenciado ou se você vai influenciar. No meu caso, eu decidi não ser influenciado, eu decidi tentar influenciar de forma positiva, passando a minha visão real sobre o assunto, passando a minha experiência prática e real sobre tal produto, sobre qualquer coisa, sobre alguma ferramenta, ou até mesmo sobre a análise de uma linguagem de uma certa pessoa, talvez pegar um vídeo para reagir, talvez comentar sobre o comportamento de alguém. Então tudo isso eu passei a fazer de forma neutra, sem ser necessariamente um acusador ou um advogado. Bom pessoal, basicamente esse é o vídeo, é isso que eu queria passar aqui para vocês. Confesso que esse vídeo saiu confuso para mim e acredito que tenha saído também confuso para vocês. Esse não é o tipo de vídeo que eu estou acostumado a produzir, mas eu decidi criar esse canal para poder conversar com vocês, trazer para vocês essa reflexão pessoal, ao mesmo tempo que vocês possam se identificar com algum dos fatos que vêm acontecendo e que eu vou passar a relatar aqui para vocês durante toda essa trajetória. Sim, esse aqui é só o primeiro capítulo desse vídeo. Esse vídeo terá vários capítulos, na verdade uma série em que eu vou trazer para vocês como tem sido a minha experiência produzindo para o YouTube, como tem sido a minha experiência analisando acontecimentos do mundo real e comparando com coisas que a gente vê por aí na internet e, enfim, redes sociais e tudo mais, tá? De qualquer forma, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Pensem nesse vídeo como um pontapé inicial para uma reflexão profunda sobre cada indivíduo. Então você vai refletir sobre si mesmo, sobre as coisas que você faz, o que você percebe, né, sobre o mundo lá fora, como você reage aos ambientes, como esses ambientes reagem em relação a você. E aí a gente vai conversando, trocando essa ideia e compartilhando aqui as nossas experiências. Vou ficando por aqui, forte abraço, valeu, até o próximo vídeo.